Olá, internautas do canal Clima Brasil. Meu nome é Adair Júnior Karlinski. Estamos chegando aqui para trazer atualizações do clima para a primavera. O que esperar dessa laninha que está se configurando? O que esperar do nosso Oceano Atlântico? Como ficarão as chuvas pelo Brasil e as temperaturas médias também. Então, a gente pede que você se inscreve aqui nesse canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo que eu postar aqui no canal. E também deixe seu like, é muito importante aqui pra gente, criador de conteúdo, e favorece bastante a gente a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então a gente começa aqui com esse mapa, que é a referência, então, do setembro e outubro e novembro. A gente tem esses 3 meses aqui, a questão do oceano, como devem se comportar as águas no oceano. A gente observa que temos perspectivas de uma laninha se formar, a gente tem perspectivas entre 8 décimos a 1 grau e 2 décimos abaixo da média, aqui, principalmente a região Aquinino 3.4, onde a gente tem o principal pilar de medição aqui no Oceano Pacífico Equatorial. E a gente vê aqui o nosso Atlântico também, a gente vê que está um pouco mais aquecido do que o normal em todo o litoral do Brasil. Então as perspectivas é que a gente vai ter uma laninha, principalmente ali a partir do finalzinho do mês de outubro, novembro, a gente pode estar decretando uma laninha que acredito que até o final da primavera possa se tornar uma laninha de fraca, moderada intensidade, nada de laninha forte, até o presente momento o que os modelos estão indicando. Quando a gente pega aqui agora a anomalia de temperatura da última noite, referente a esse dia 24 do 9 de 2024, a gente observa bem que temos a perspectiva de águas mais frias estarem já se configurando aqui no Oceano Pacífico Equatorial. A gente vê todas essas manchas aqui em tons de azul, águas mais frias. E aqui o nosso Atlântico um pouquinho mais quente aqui, principalmente no litoral do sudeste e sul do Brasil, sendo que bem no litoral temos águas um pouquinho mais frias. O Atlântico aqui no nordeste e norte está um pouco mais abaixo da média. Vamos começar vendo o que geralmente acontece, então, nos meses de outubro, novembro e dezembro, segundo a média histórica de precipitação. A gente tem aqui nesses mapas, então, a anomalia, o registro dos últimos 10 anos. A gente vê aqui no mês de outubro, normalmente, chuvas já retornando no sudeste e centro-oeste, nordeste com uma estação um pouco mais seca. A gente tem normalmente chuvas não ultrapassando os 50 milímetros nessas regiões. Norte do Brasil bem chuvoso, principalmente aqui o Acre, o Amazonas e o estado de Rondônia, alguns pontos do norte do Mato Grosso, e o sul do Brasil também bem chuvoso no mês de outubro. Mês de novembro a gente já vê que a gente já tem a formação de zacas, a gente tem aqui perspectivas de 150 a 300 milímetros em toda a região sudeste, partes do sul e oeste da Bahia. A gente vê região norte, região centro-oeste, com volumes de chuva bem altos, segundo a média histórica. E aqui o sul do Brasil também, 150 a 200 milímetros. Não temos falta de chuva no mês de novembro, o que geralmente acontece. Mês de dezembro, a gente tem comumente o que acontece, muita chuva, 350 a 400 milímetros nessas áreas aqui. As zacas atuando, as frentes frias avançam nessas áreas, se conectam com o corredor de umidade proveniente da floresta amazônica e formam corredores de nuvens carregadas, corredores de instabilidades que ficam atuando nessas áreas um pouco mais para o norte, um pouco mais para o sul. E o sul do Brasil já tem uma chuva um pouco menos forte. A gente tem 100, 150 milímetros no Rio Grande do Sul, principalmente a faixa norte, segundo o que acontece então na média histórica. Quando a gente pega o volume mensal, então, esperado agora para esse ano, a gente vê aqui que temos no mês de outubro perspectiva novamente de muita chuva no sul do Brasil, norte, gaúcho, Santa Catarina, Paraná, principalmente essas áreas em verde mais escuro, com volumes próximos dos 400 milímetros para o mês de outubro. O centro-sul, extremo sul e litoral do Rio Grande do Sul na faixa dos 100 a 150. Sudeste do Brasil, leste de São Paulo, 160 a 200, e nessas demais áreas aqui em tons amarelados, em tons alaranjados, até na faixa dos 40 a 100 milímetros nessas áreas, perspectivas para esse mês de outubro, então das chuvas ficarem ainda mais irregulares
principalmente aqui na região norte de Minas Gerais. Centro-oeste do Brasil, algumas chuvas um pouco melhores aqui no oeste do estado de Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, na casa dos 150 a 200, e nas demais áreas, na casa dos 80 a 130 milímetros também, o que é uma boa distribuição das chuvas para a região centro-oeste. No mês de outubro, a gente vê a região norte também com alguns pontos acima dos 200 milímetros, e a gente vê aqui toda a metade norte da região norte do Brasil, todo o nordeste com chuvas entre 40 a 80 milímetros. Nessas áreas, então, os avermelhados aqui 20 a 40 milímetros. Então, é bem pouca chuva nesse mês de outubro. A gente vê aqui o mês de novembro, perspectiva das chuvas aumentarem muito aqui nessas áreas aqui do sudeste, centro-oeste, norte do Brasil. Toda essa área aqui em verde, a gente tem perspectiva de volumes próximos ou acima dos 250 a 300 milímetros, o que é um bom acumulado de chuva em 30 dias. Centro-sul do Brasil, na casa dos 100 a 160 milímetros, já secando um pouco mais. São Paulo, na faixa dos 100 a 130, Mato Grosso do Sul também, e o sul do Brasil como um todo. Norte da região norte, nordeste, segue com pouca chuva, na casa dos 70 a 80 milímetros aqui nessas áreas em tons de amarelo mais claro, e no mais escuro 40 a 60 milímetros no máximo. A gente vê no mês de dezembro que esse corredor de umidade aqui que a gente tem se expande um pouco mais, pega o Paraná, Santa Catarina, alguns pontinhos do norte gaúcho por vezes, sudeste, centro-oeste, região norte, aqui partes da região nordeste, também o Mato Piba, aqui principalmente aqui sul do Maranhão, do Piauí, oeste, sul da Bahia, com chuvas bem legais. A gente tem 360 milímetros para o mês de dezembro, alguns pontinhos aqui onde é mais escuro a gente pode ter até 400 milímetros, então é um excelente volume de chuva. 80 a 100 milímetros na metade sul do Rio Grande do Sul, começa a secar. Agora a gente está tendo problemas com tempestades severas, ocorrência de chuva muito forte, e depois a gente vai ter então novamente uma redução nas chuvas a partir do mês de dezembro, e a metade norte ainda está numa situação um pouco melhor, na faixa dos 160 a 200 milímetros para o mês de dezembro. Então, quando a gente pega a média histórica de temperatura, a gente vê aqui que temos a perspectiva de temperaturas ainda desse mês de outubro mais baixas no sul. A gente tem, normalmente acontece, aqui em novembro também temperaturas mais baixas, aqui principalmente serras, e dezembro já então fica mais aquecido e a gente vê temperaturas acima da média, o que normalmente acontece. Quando a gente vem para as perspectivas de temperatura mensal, a gente vê todas essas áreas aqui em tons de alaranjado, querendo ir para o tom de vermelho, na casa dos 22 a 27 graus, então o calor diminui bastante. Vejam que aqui no mês de dezembro, o sudeste e centro-oeste ficando na casa dos 20 a 25 graus, então a temperatura não sobe muito. Claro, poderemos ter pico de calor forte, mas de menor intensidade do que o que a gente está tendo agora. A gente vê aqui sul do Brasil, perspectiva de temperaturas ainda na faixa dos 15 a 17 graus de média. A gente pode ter entradas de frio nesse mês de outubro, um outubro mais chuvoso, mais encoberto, o que a temperatura não se eleva muito, assim como o leste de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, perspectiva de temperaturas um pouco mais baixas. A gente vê aqui novembro também temperaturas mais baixas no sul, e já diminuindo bem a anomalia positiva nas demais áreas da região sudeste, região centro-oeste e região norte do Brasil. Então a gente tem perspectivas dessa primavera ser uma primavera onde a gente vai ter um cenário totalmente diferente do ano passado. As chuvas vão chegar para a região centro-oeste, região sudeste, região sul também vai ter até dezembro chuvas boas, chuvas agrícolas. Região norte do Brasil, o norte da região norte, pegando aqui a metade norte do Amazonas, aqui norte do Pará, aqui pega o Amapá, o estado de Roraima, aqui a região nordeste, principalmente ali até o mês de novembro, bem crítica. Depois de dezembro pode voltar a ter algumas chuvas localizadas, mas de fraca intensidade. Então, primavera que tem a perspectiva então da gente ter bastante calor ainda nesse mês de outubro, principalmente aqui na região centro-oeste do Brasil. Picos de calor podem acontecer já a partir do mês de novembro e dezembro, já vai amenizando com a volta das chuvas, maior umidade no solo, mais dias de cobertura de nuvens, então a gente tem perspectivas de temperaturas mais dentro da média. Foi esse o vídeo de hoje, se inscrevam no canal, acionem o sininho das notificações, eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!